Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? No seu setor, como é que são feita a divisão das tarefas? O seu chefe sabe como delegar as tarefas para os funcionários? Ou, se você é um gestor público, você sabe como delegar as tarefas adequadamente? Pois bem, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, delegando tarefas com inteligência. Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, eu vou convidar você, caso não seja inscrito no canal ainda, que se inscreva no canal. Ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, curta esse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais. Bom, o assunto de hoje é falar sobre a delegação de tarefas. Se você é um gestor público, é importante que você saiba como delegar essas tarefas adequadamente para que a eficiência sua aumente, para que a eficiência do seu setor aumente e assim todos os profissionais estejam motivados a trabalhar cada vez mais. Porque quando o gestor sabe delegar adequadamente as tarefas, ele sabe utilizar bem a força de trabalho que ele tem disponível. E esses funcionários também percebem que esse gestor sabe gerenciá-los bem e sabe desafiá-los, valoriza-os, porque toda vez que a gente consegue adequar a tarefa às competências dos profissionais que estão conosco, eles se sentem produtivos e sentem importantes para o nosso setor. Então, a delegação de tarefas ela sempre é muito importante. O que acontece é que é muito comum, principalmente no serviço público, o gestor ele não sabe como adequar, ele não sabe como delegar as tarefas e das duas uma, ou a produtividade é muito ruim, as pessoas acabam não sendo tão aproveitadas, os funcionários não se sentem desafiados, então eles acabam ficando desmotivados. E, por sua vez, o gestor, ele acaba sendo sobrecarregado, né? Ele acaba tendo muitas tarefas sob sua responsabilidade, muitas atividades, e ele acaba não conseguindo fazer nada adequadamente, nada com qualidade, nada no tempo. E o gestor que não delega tarefas, ele acaba sendo o grande gargalo do setor do qual ele gerencia. Então, quando o gestor não sabe como delegar tarefas, é um desastre total. Então esse é um assunto muito importante. E você, se é um gestor público que você está nesse caminho de se desenvolver para se tornar um gestor público eficiente, saber como delegar as tarefas com inteligência é algo importantíssimo para você, para sua equipe e para sua organização. Então vamos conversar sobre isso agora. Bom, toda vez que um servidor público ele é escolhido para ser o gestor de uma determinada unidade, a expectativa é que esse profissional consiga, de alguma forma, aumentar a produtividade do setor, saber gerenciar adequadamente esse setor para que, então, os objetivos organizacionais sejam alcançados. Claro que para objetivos organizacionais serem alcançados, é importante que o objetivo do setor seja alcançado. Então, essa é a expectativa quando um profissional é escolhido para assumir um cargo de gestão. E para que esse objetivo seja alcançado, é importante que o gestor saiba utilizar adequadamente os recursos que estão com ele, estão disponíveis para ele. E esse recurso a gente já falou várias vezes, o mais importante é a equipe. Então, um profissional que sabe gerenciar bem a equipe vai tender a atingir os objetivos do setor e contribuir para os objetivos organizacionais. Então, saber gerenciar bem essa força de trabalho que está sobre a responsabilidade do gestor é algo super importante. Então, esse gestor ele precisa conhecer bem quais são esses profissionais que estão com ele e sabê-los utilizá-los adequadamente de acordo com as tarefas que estão pendentes de serem realizadas. Então, esse gestor ele precisa conhecer os seus funcionários, as competências desses funcionários, quais competências podem ser desenvolvidas a fim de que algumas atividades sejam atribuídas para alguns servidores, funcionários que ainda não têm determinadas competências, e precisa conhecer muito bem quais são as atividades que precisam ser desenvolvidas nesse setor. Então, um profissional, ele conhecendo todas essas atividades e as competências dos profissionais que estão junto dele, ele consegue dividir as tarefas adequadamente.
E quanto melhor ele fizer esse processo de divisão de tarefas, melhor vai ser para a produtividade desse setor. Só que essas tarefas também incluem as tarefas que o gestor está como responsável para desenvolvê-las, para executá-las. E acontece que muitos profissionais que estão no cargo de gestão, eles acabam ficando com muitas atividades sobre sua responsabilidade por diversos motivos. Ou porque ele acha que os profissionais estão muito ocupados e não conseguem desenvolver determinadas atividades, ou porque ele acha que os funcionários não têm as competências necessárias para desenvolver algumas atividades e ele acha que somente ele tem, ou porque ele acha que alguns profissionais precisam de mais conhecimento, ou precisam de mais responsabilidade, ou precisam de uma certa autoridade para desenvolver algumas atividades. Então, é muito comum que o gestor centralize nele algumas atividades, e alguns gestores centralizam muitas atividades sobre eles, por diversos motivos. Só que o que acontece? Toda vez que a gente tem um gestor que ele tem muitas tarefas sobre sua responsabilidade, e essas tarefas são mais atividades operacionais do setor do qual ele gerencia, ele acaba não tendo tanto tempo para se dedicar nas tarefas que são importantes e inerentes ao seu cargo de gestão. Então, por exemplo, um profissional que está no cargo de gestão e ele está ali muito tempo fazendo atividades do dia a dia do setor, ele não está conseguindo fazer tarefas como planejamento, como monitoramento das atividades, como controle dos resultados, ou outros tipos de atividades que são importantes e apenas inerentes ou de responsabilidades do gestor. Por isso que é muito importante que o gestor tenha consciência de quais são as tarefas que estão sobre sua responsabilidade e quais essas tarefas que estão impactando ele de desenvolver as atividades que só ele poderia desenvolver, que são as atividades de gestão. Além do tempo que o gestor vai ganhar, caso ele consiga delegar adequadamente as tarefas para os seus profissionais, de acordo com as competências deles, esse profissional, esse gestor, além dele ter mais tempo para ele poder desenvolver as atividades que são importantes e de suas responsabilidades, de apenas sua responsabilidade, essa delegação, se ela for bem feita, se ela for feita com inteligência, ela vai aumentar a motivação dos profissionais que fazem parte dessa equipe. Porque esses profissionais, se eles recebem atividades que são adequadas com as suas competências profissionais, eles se sentem cada vez mais engajados a desenvolver determinadas atividades. E aí, como eles sentem que o gestor, de alguma forma, atribui responsabilidades para eles, que eles se sentem úteis, valorizados, eles, por sua vez, têm mais energia, mais motivação para desenvolver as atividades que estão sendo atribuídas a ele. Agora, já um setor que os profissionais, eles fazem atividades, mas eles não estão se sentindo desafiados, e eles percebem que aquelas atividades que ajudariam eles no seu crescimento, no seu desenvolvimento, ou que seriam mais interessantes para eles desenvolver, essas atividades estão sendo desenvolvidas pelo gestor, isso vai desmotivando os profissionais. E aí faz com que eles acabam procurando outros setores que eles se sintam mais desafiados, que eles recebam atividades que estão mais compatíveis com as suas competências profissionais. Então, um dos pontos importantes que está relacionado com a boa delegação de tarefas tem a ver com a motivação dos profissionais. Então, são vários benefícios quando o gestor consegue delegar adequadamente as atividades. Então, a produtividade do seu setor aumenta, o atingimento dos objetivos organizacionais como um todo também aumenta, porque esse setor acaba sendo mais produtivo. A equipe como um todo se sente mais engajada e motivada, e o gestor, que é esse nosso gestor público eficiente que nós estamos trabalhando, ele passa a ter mais tempo disponível para atuar em atividades que são de fato importantes e apenas de responsabilidade do gestor, que então, por exemplo, atividades como planejamento, estratégia, monitoramento e desenvolvimento da equipe, esse gestor acaba tendo mais tempo disponível para poder atuar nessas tarefas que são tão importantes. E aí, no final, um setor que o gestor sabe delegar adequadamente as atividades, ele vai ser um setor com bons resultados, que é o que se espera toda vez que um gestor é escolhido para o cargo de gestão.
Então, a gente já consegue entender por que isso é tão importante, saber delegar as tarefas adequadamente. Bom, então você pode me perguntar, e como é que eu faço isso, Renata? Como é que eu sei se de fato as tarefas que eu delego são adequadas ou não? Bom, a primeira coisa importante que um gestor ele precisa ter em mente é ele precisa delegar as tarefas, num primeiro momento, que estão sobre sua responsabilidade. Porque vamos pensar que esse gestor, ele já dividiu as tarefas, ele já tem uma equipe trabalhando e cada profissional já tem as suas atividades um pouco definidas. Só que mesmo depois dessas atividades bem divididas, esse gestor acabou ficando com muitas tarefas sobre sua responsabilidade. E essas são tarefas mais operacionais, tudo bem? Não são tarefas gerenciais. As gerenciais tem que ficar com o gestor mesmo. Então, digamos que um gestor, ele vai olhar para si, vai olhar para sua rotina e ele vai verificar que ele tem muitas tarefas sob sua responsabilidade, mas que são tarefas operacionais. E essas tarefas estão ocupando muito o seu tempo da agenda. Então, se isso acontece, esse gestor precisa delegar essas tarefas para o restante da equipe, mas ele precisa saber como fazer isso adequadamente. Então, a primeira sugestão que eu dou para esse gestor para que ele aprenda a delegar as tarefas adequadamente é ele precisa verificar quais são todas as tarefas que estão sob sua responsabilidade. Lembra que a gente já falou nos episódios anteriores, a gente falou muito sobre produtividade. E aí esse é um ponto, um gestor que está perdendo tempo fazendo tarefas que não são de sua responsabilidade porque são mais tarefas operacionais, ele acaba não sendo um gestor tão produtivo, ele acaba sendo um mero técnico analista. Então a gente já conversou lá, a gente já falou sobre analisar a agenda, verificar todas as suas atividades. Então aqui novamente a gente está falando sobre isso, com outro enfoque, mas a gente continua falando sobre isso. Então a primeira coisa que o gestor precisa fazer é analisar e definir todas as tarefas que estão sob sua responsabilidade. Faz uma tabelinha, tais tarefas são minhas responsabilidades. Aí eu vou sugerir a você para você colocar uma observação. Essa tarefa, então tarefa A, ela é uma tarefa operacional ou ela é uma tarefa gerencial? Então você começa a definir todas as tarefas que você identificou como sendo tarefas sobre sua responsabilidade. Por quê? Todas essas tarefas que você identifica que são operacionais, que são do dia a dia desse setor, que outro profissional poderia estar desenvolvendo, essas tarefas é que serão as tarefas a serem delegadas no futuro. E aí você precisa identificar, então, quais são as operacionais e quais são as gerenciais. A minha sugestão é que você não delegue as atividades gerenciais, mas sim as operacionais. Então, primeiro, identificou todas essas tarefas. Aí é importante que você também, como segundo passo, identifique quais são as competências necessárias para que essas tarefas sejam desenvolvidas. Então, por exemplo, a pessoa precisa ter uma boa comunicação verbal, a pessoa precisa ter uma noção lógica porque vai trabalhar com números, por exemplo, ou a pessoa precisa conhecer ou saber utilizar um determinado sistema. Eu não sei, mas o que eu vou pedir para você é que depois que você identificar essas tarefas que são operacionais, você mapeie quais são as competências profissionais, quais são as habilidades profissionais que o servidor precisa ter para poder desenvolver essas tarefas. No primeiro momento, não pense nos seus funcionários, aqueles que estão abaixo de você, pense apenas olhando para as tarefas, tudo bem? Esse é um ponto importantíssimo. Mapear as tarefas e identificar quais são as competências para que elas sejam desenvolvidas. Feito isso, você precisa colocar, já que você está fazendo uma tabelinha, tarefa, tipo de tarefa, se operacional ou gerencial. Competências a serem desenvolvidas, eu vou pedir para você deixar mais um campo nessa sua planilha para você colocar quais seriam as vantagens caso você delegue essa tarefa. Tá? Então essa tarefa, se eu delegar, eu vou ganhar mais tempo para desenvolver outras atividades. Se eu delegar essa tarefa vai poder ser melhor desenvolvida caso um profissional tenha tal habilidade que eu não tenho. Que às vezes acontece. Você já viu, gestor, às vezes tem algumas tarefas que nós temos como responsabilidade, mas não necessariamente nós temos todas as competências para desenvolver essa tarefa. Então, às vezes, se você identificar que para essa tarefa precisa de uma competência e nem mesmo você tem,
Pode ser que uma vantagem de delegar essa tarefa é que ela seja melhor desenvolvida para alguém que tenha competência. Então, podem ser vários os benefícios para você delegar essa tarefa. Eu quero que você pontue, tá? Todos os benefícios. Eu vou dizer aqui algumas situações, algumas observações importantes com relação à delegação de tarefas que eu percebo muito nos meus colegas gestores. É muito comum os gestores públicos, eles centralizarem o máximo de informação e de atividades neles. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de habilidade gerencial, às vezes por medo de perder o poder, porque tem profissionais que acham que se ele ficar responsável por algumas tarefas, ele vai ter mais poder que outros profissionais e isso faria com que ele mantivesse o cargo por mais tempo. Ou não criasse competição dentro do seu próprio setor. Ou, às vezes, o profissional ele centraliza determinada atividade porque ele tem medo de dar algum erro, por exemplo. Isso é muito comum, acho que essas situações mais comuns que eu verifico no órgão onde eu trabalho. Por exemplo, eles identificam algumas tarefas que eles acham que são muito importantes ou que têm um risco muito alto e eles acabam centralizando essas atividades neles. E isso é válido, eu entendo que existe esse medo, por exemplo. Só que o que acontece é que o gestor público ele é um ser humano e ele tem limites. E se ele pega atribuições que são além do limite daquilo que ele pode desenvolver, das duas uma, ou ele não vai conseguir desenvolver todas as atividades a contento, ou essas atividades que ele acha que são tão arriscadas de serem desenvolvidas, se ele pegar tudo para ele, pode ser que ele fique tão cansado de ter tantas coisas para fazer e ele mesmo não tenha a concentração necessária para poder se dedicar a essas atividades importantes. E pode ser que ele cometa erros também, porque o gestor também comete erros como um profissional normal, afinal todos nós somos humanos. Só que às vezes eles não percebem isso, eles preferem que eles cometam os erros do que deixar com que outra pessoa cometa. Pode acontecer que ele também centralize e por causa dessas atividades mais críticas, ele não tenha confiança em um profissional que esteja abaixo dele que possa desenvolver essa atividade. Ou adequadamente, corretamente como ele entende que seja feito, ou na qualidade que ele entenda que ele conseguiria fazer. Então são vários os motivos pelos quais o gestor acaba centralizando muitas atividades com ele. Só que eu vou te dizer assim, eu já tive diversos chefes, diversos gestores nesse órgão onde eu trabalho. Afinal, já são 14 anos de trabalho. E eu posso perceber que todos esses gestores com medo, mais centralizadores, que ficam com muitas atividades, a única coisa que eu consigo visualizar, a única situação que eu consigo visualizar é que eles são gestores que eles estão cheios de tarefas, eles não conseguem desenvolver todas as tarefas e eles viram o grande gargalo desse setor, porque as tarefas ficam lá acumuladas. E o engraçado, assim, agora pode ser que a gente não veja tanto, porque os processos estão informatizados, eles são todos no sistema. Então, você precisa procurar mais para você encontrar essas tarefas atrasadas. Mas eu, por muito tempo, trabalhei em unidades judiciárias que o processo era físico, então era uma pasta de papel. Engraçado que todos esses gestores muito centralizadores, eles tinham suas mesas atoladas de processos, assim, de ficar cheio mesmo, sabe? Você não conseguia ver o gestor. E aí colocava no chão, e colocava nas cadeiras, e os armários perto deles, tudo cheio de processos. Tinha uma gestora, bem logo que eu entrei, ela tinha uma sala grande e ela tinha uma porta de vidro, assim, bem grandona, que separava a nossa sala do corredor. Ela colocou mesas, assim, na frente dessa porta de vidro e ela enchia de processos, um em cima do outro, que você nem conseguia mais verificar qual era o processo, você tinha que tirar tudo. Aí, imagina, você está procurando o processo, tira tudo, coloca tudo, porque estava tudo atrasado na mesa dela. E isso aconteceu porque ela achava que só ela poderia fazer, ou porque ela achava que ela não tinha tempo para ensinar as pessoas, ou porque ela achava que ela era melhor para desenvolver isso. Não interessa o motivo, mas eu sei que daquele jeito que estava lá, aquilo não funcionava. Ela podia ser a pessoa com maior conhecimento que existia, só que ela não conseguia colocar isso em prática, ela tinha muita coisa sob a responsabilidade dela. E o que era importante mesmo de gerenciar a unidade, de desenvolver os seus profissionais, ela não tinha tempo. E eu tô falando de uma, mas foram várias, viu, que aconteceram comigo. Porque as pessoas ficam centralizando por qualquer um dos motivos. E é isso que eu estou tentando falar para você. Se você quer ser um gestor público eficiente,
você precisa ter essa confiança e começar a abrir um pouco, sabe? Assim, ficar aberta a possibilidade de ter alguém para te ajudar. E se essa atividade, se você conseguir identificar que ela é uma atividade operacional do dia a dia desse setor, pode ter certeza, alguém vai poder te ajudar. E se dentro das características que esses profissionais da sua equipe já têm, você entender que nenhum deles tem a competência necessária para uma determinada atividade, você, como gestor, precisa trabalhar no desenvolvimento dessa competência. Então, é possível e vai caber a você fazer esse trabalho, ninguém mais vai fazer por você. Então, primeiro passo, você vai olhar para todas as tarefas que estão sob sua responsabilidade e aí então você vai dividi-las, determinar qual que é operacional e qual que é gerencial. Para essas atividades que são operacionais, elas vão ser o nosso foco de delegação. Então você vai lá definir quais são as competências importantes para o desenvolvimento de cada uma dessas atividades. Depois que você fez isso, aí você vai anotar ali do ladinho qual é a vantagem que você vai ter caso você delegue essas atividades. Porque isso meio que vai te dar uma energia a mais para você falar, não, de fato isso precisa delegar ou não. E pense bem, eu tenho certeza que você vai ter bons motivos para delegar as atividades e lá na frente você vai se sentir orgulhoso por ter feito esse trabalho, pode ter certeza.